Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Você está no Pense Matemática e nós vamos continuar falando a respeito de polinômios. Na aula anterior a gente falou das ideias fundamentais do que é um polinômio, como calcular valor numérico. Eu quero que você dê uma olhada no seguinte. Eu quero te falar a respeito de operações com polinômios. E a gente vai falar de duas operações agora, que são o quê? A adição e a subtração, que são versões de uma mesma ideia, e também da multiplicação. Para isso, eu vou te dizer que eu tenho aqui, olha só, um polinômio a de x, que é igual a x ao quadrado, mais 2 vezes x mais 3, é uma expressão de segundo grau, um polinômio de segundo grau. Vou lhe dizer que eu tenho um polinômio b de x, que é igual a x elevado ao cubo mais 2 vezes x, e um polinômio c de x, que é igual a 3 vezes x ao cubo mais 5 vezes x ao quadrado menos 7. Tá lá. Nós temos aqui três polinômios, um polinômio de segundo grau e outros polinômios de terceiro grau. Eu vou até fazer uma coisa, eu vou acrescentar aqui, ó, um quarto polinômio d de x e vou te dizer que ele é igual a x mais 2. Então, certo, temos lá 4 polinômios e eu quero que você pense comigo no seguinte. Bom, para começar, vamos começar falando aqui a respeito de adição de polinômios, que é uma soma de polinômios, e eu vou lhe dizer o seguinte, olha, eu quero somar o polinômio a de x mais o polinômio b de x. Entenda, você não precisa fazer do jeito que eu vou fazer, mas eu quero te mostrar uma ideia e vai ser útil para nós. Dá uma olhada. O polinômio a de x está colocado aqui, ó. Ele é x elevado ao quadrado mais 2 vezes x, tudo isto mais 3. E o polinômio b de x é x elevado ao cubo, tudo isso mais 2 vezes x. Me responda uma coisa. Você concorda que o polinômio a de x não tem x ao cubo, então o número que multiplica x ao cubo é 0. O polinômio b de x não tem nem x ao quadrado, nem termo independente. Então é 0 vezes x ao quadrado e é o que lá? 0 como termo independente. Se a gente vai somar o polinômio a de x com o polinômio b de x, você vai me dizer o seguinte, olha só, polinômio a de x mais o polinômio b de x, a gente vai fazer o quê? A soma de polinômios é feita coeficiente com coeficiente. Eu só posso somar termos que tenham o quê? X com o mesmo expoente. Se a gente pensar nisso, me responda. 0x ao cubo mais 1x ao cubo vai nos dar 1 vezes x ao cubo. X ao quadrado mais 0x ao quadrado vai nos dar x ao quadrado. 2x mais 2x vai nos dar 4x. E 3 mais 0, que não está aparecendo lá, vai nos dar o quê? Vai nos dar... Opa, não sei mais fazer contas, perdão. 3 mais 0 vai nos dar, olha só, 3. Tá difícil, né? Vai nos dar 3 aqui. Com isso, veja, você tem que gravar que na hora de somar polinômios, nós temos que somar o quê, pessoal? Nós temos que somar coeficientes que tenham x com o mesmo expoente. Levando-se isso em consideração, eu quero que você me responda uma coisa. Se a gente tem isso para adição, se a gente pensar em subtração, eu quero que você dê uma olhada no seguinte. Imagine que eu tenho aqui o polinômio c de x menos o polinômio b de x. Professor, c de x está colocado aqui e ele é 3 vezes x ao cubo mais 5 vezes x ao quadrado, tudo isto menos 7, e o polinômio b de x é x elevado ao cubo mais 2 vezes x. Olha com atenção, eu vou fazer polinômio c menos polinômio b. Então, eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos na soma, mas agora eu tenho que tomar cuidado com o sinal negativo, porque você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha, o polinômio c de x menos o polinômio b de x é igual a 3x ao cubo menos 1x ao cubo, que vai nos dar 2x elevado ao cubo. 5x quadrado menos 0x quadrado, que vai nos dar 5x quadrado. Atenção, 0x menos o 2x,
que vai nos dar menos 2x, menos 7, menos 0, que vai nos dar menos 7. O que a gente consegue perceber nessa história? A gente consegue perceber que tanto na adição quanto na subtração, e na subtração a gente tem que tomar cuidado com o sinal, mas tanto na adição quanto na subtração, o que nós temos é o seguinte: eu trabalho elemento a elemento nessa história. E aí eu quero te perguntar uma coisa que é, olha comigo, o polinômio C e o polinômio B, veja aqui, o polinômio C e o polinômio B não são polinômios de terceiro grau. O polinômio A é um polinômio de segundo grau e o polinômio D é um polinômio de primeiro grau. Veja comigo, a subtração de dois polinômios de terceiro grau é ou não é um polinômio de terceiro grau? É, mas a minha pergunta para você é, a subtração de dois polinômios de terceiro grau tem que ser um polinômio de terceiro grau? Você vai me dizer não, porque eventualmente eu podia ter aqui, olha só, 3x ao cubo menos 3x ao cubo, que vai nos dar 0x ao cubo. Se tiver 0 aqui não daria certo. Então, a subtração de dois polinômios de mesmo grau não tem necessariamente que ser um polinômio do mesmo grau. Assim como a soma de dois polinômios de mesmo grau talvez seja um polinômio de grau menor do que aquele que a gente está presumindo, né? A soma de dois polinômios de terceiro grau, se um for positivo e o outro for negativo, pode eliminar este x ao cubo no exemplo, e aí a gente teria um grau menor. Agora, a soma de um polinômio de terceiro grau com um polinômio de segundo grau, o grau dessa soma é o grau do polinômio maior. A soma de um polinômio de quarto grau mais um polinômio de sétimo grau será um polinômio do sétimo grau, porque a gente preserva na hora da soma o grau do polinômio maior quando eles têm graus diferentes. E aí eu quero que você dê uma olhada comigo no seguinte. Nós falamos de adição, falamos de subtração, eu preciso te mostrar o que, pessoal? A multiplicação. E aí nós temos que tomar um cuidado muito importante, que é o seguinte. Eu vou lhe dizer que eu tenho, olha só, polinômio b de x que multiplica polinômio d de x. Então, polinômio b multiplicando o polinômio d. E eu quero que você me responda uma coisa. Qual é o grau do polinômio b, professor? Polinômio b do terceiro grau. Qual é o grau do polinômio c? Polinômio c do terceiro. Mas, perdão, qual é o grau do polinômio d? Polinômio d é um polinômio do primeiro grau. Multiplicar um polinômio de terceiro por um polinômio de primeiro faz com que a gente faça o quê? Some os graus. Porque a gente está falando de uma multiplicação, né? Tem que lembrar de potenciação. Dá uma olhada. Polinômio de terceiro grau multiplicado por um polinômio de primeiro grau vai nos dar um polinômio do quarto grau. Polinômio de segundo grau multiplicado por um polinômio de terceiro nos daria um polinômio de quinto grau. Porque em várias ocasiões a gente não precisa saber exatamente qual é ou quem são os polinômios. Às vezes a pergunta está fundamentada apenas em quê? Apenas no grau desse polinômio que a gente está trabalhando. Agora, dá uma olhada no seguinte. Quem é o polinômio b, professor? O polinômio b de x é x elevado ao cubo mais 2 vezes x, que multiplica o polinômio d de x é x mais 2. Então você vai pegar e vai pôr aqui, ó. X mais 2, né? X elevado a 1 mais 2. Como é que a gente faz multiplicação de polinômios? A gente usa a propriedade distributiva, que neste exemplo seria primeiro pelo primeiro, primeiro pelo segundo, segundo pelo primeiro, segundo pelo segundo, certo? Essa seria a relação que nós temos lá. Nesse caso, acompanha comigo, x ao cubo vezes x vai nos dar x à quarta. X ao cubo vezes 2 vai nos dar 2x ao cubo. 2x vezes x vai nos dar 2x ao quadrado. 2x vezes 2 vai nos dar 4x. Veja, este é o polinômio b de x vezes d de x. Ele é um polinômio de que grau? Um polinômio do, olha comigo, um polinômio de quarto grau. Tá ok? Este polinômio é um polinômio de quarto grau. Em suma, se a gente vai fazer adição, subtração ou multiplicação, é fundamental que a gente tenha um cuidado com o quê? Tenha um cuidado com o grau dos polinômios que nós estamos trabalhando, certo? Isso é muito importante. Se nós levarmos isso em consideração, imagine que eu tenho aqui, por exemplo, olha comigo,
o grau de um polinômio p de x qualquer é igual a 2. O grau de um polinômio q de x qualquer é igual a 5. E o grau de um polinômio r de x qualquer é igual a 3. Me diga uma coisa, eu vou lhe fazer 3 perguntas aqui. Qual é o grau do polinômio p de x mais o polinômio q de x? Pensa comigo. Se a gente olhar para essa história, o polinômio p de x é do segundo grau. O polinômio q de x é do quinto grau. A soma de polinômios faz com que o grau do polinômio seja o quê? Faz com que o grau do polinômio seja o polinômio de grau maior. Então, você vai me dizer o seguinte, neste caso, o grau seria igual ao quê, pessoal? Deixa eu pôr aqui, ó. Neste caso, o grau seria igual a polinômio de segundo mais polinômio de quinto, nos daria uma expressão de quinto grau. Agora, eu posso colocar aqui ainda, veja comigo, o polinômio q de x multiplicado pelo polinômio r de x. Você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha, um polinômio de quinto grau multiplicando um polinômio de terceiro grau vai nos dar que o grau nesse caso é o quê, pessoal? Oitavo grau, certo? A expressão ali seria uma expressão de oitavo grau. Tome cuidado, às vezes ele só nos dá o quê? Ele só nos dá a ideia. Eu vou até adicionar uma outra informação aqui, ó. Eu vou dizer, olha, tem um polinômio h de x qualquer e o grau desse polinômio é segundo grau. Aí eu vou te perguntar o seguinte, quando a gente pensar nessa história, polinômio h de x vezes polinômio p de x, h de x vezes p de x nos daria um polinômio do quarto grau. Mas olha comigo, polinômio p de x mais o polinômio h de x vai ser de que grau? Um polinômio de segundo grau mais um polinômio de segundo grau é um polinômio necessariamente de segundo grau? Não, não é. Você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha, podemos ter aqui, deixa eu pôr lá, podemos ter grau igual a 2 ou menor do que 2, certo? O grau desse polinômio, h de x mais p de x, ou é grau 2 ou é um grau menor do que 2. Depende de como os polinômios se apresentam. Se eu só tenho a informação do grau, eu não posso fazer aquela afirmação de forma direta, como nós estamos vendo lá, ok? Legal? Essa é a ideia de adição, subtração e multiplicação de polinômios. Fique atento aos exercícios, a boas ideias relacionadas a isso, ok? Meus caros, grande abraço, até mais, tchau, tchau!